Fala, meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido para assistir mais um vídeo aqui no nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E como esse vídeo está sendo gravado em novembro, com certeza alguma coisa relacionada a algum grande vestibular ou do Brasil ou aqui da nossa região de São Paulo. E hoje eu vim aqui para gravar os meus comentários sobre a prova da Unicamp que acabou de acontecer. Agora são 8 horas e 40 minutos, né? Eu acabei me atrasando um pouquinho aqui porque eu tô fazendo alguns lançamentos de notas de uma das escolas que eu dou aula, né? Então acabou atrasando um pouquinho aí a nossa resolução, tá certo? Mas estou aqui para fazer os meus comentários sobre a prova sobre as questões de química da prova da Unicamp, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, encontrei já que estou com a prova Q, tá certo? Eu encontrei já logo de cara na questão 9, uma questão na língua inglesa que envolve conceitos de química, né? A gente tá falando aqui de radioatividade, né? Para fazer com química ou com física, tanto faz, tá? Aí depois a volta à química só lá na questão 45, interpretação de gráfico, 46, interpretação de gráfico, 47, interpretação de gráfico, 48, interpretação de tabela e gráfico, aí a 49 não, né? Aí a 50 também não, 51, interpretação de gráfico, 52, interpretação de gráfico, 53 não, 54, interpretação de tabela e a 55, uma questão interdisciplinar com história. Então, só para contextualizar, o que a gente sempre fala da Unicamp, né? A Unicamp é uma prova que vai privilegiar muito mais na primeira fase interpretação de gráfico, tabela, algumas situações aí do cotidiano que envolvam os conhecimentos científicos, tá certo? Então, é uma questão que o aluno que tem um pouco de paciência e calma para tentar entender o que o gráfico está querendo dizer, quais são os conceitos envolvidos lá naquela interpretação daquele gráfico, ele consegue ter um razoável sucesso, tá bom? Eu confesso que, como professor de Química, a prova da Unicamp é uma das provas, assim, eu acho que é talvez a única prova que geralmente eu fico entre duas alternativas, justamente nas questões interdisciplinares, por envolver conceitos aí de outras disciplinas. Então aí, quando a gente pega o conceito da outra disciplina, aí fica um pouco mais tranquilo para resolver, tá? Essa foi uma prova que não envolveu muita conta, né? Pelo que eu tô olhando aqui da prova que eu fiz, né? Praticamente eu não precisei fazer muitas contas, só na questão de inglês, né? Que eu fiz a conta, e na questão na questão 54, que é a questão da prótese, né? Que ele fala aqui um implante dentário, tá? Então, fazer o comentário aí questão por questão, tá certo? A questão 9, que é a questão na língua inglesa, ela fala que para cada uma unidade de massa atômica está envolvida uma quantidade de energia equivalente a 900 MeV. Aí, quando ele dá a equação de decaimento, aqui a equação de fissão, ele fala que é o x222 mais o y4, então você tem 226 número de massa nos reagentes e 221 nos produtos. Então, essa diferença dá equivalente a 5 unidades de massa. E se uma unidade de massa tem 900 MeV, 5 unidades de massa tem 4.500 MeV. Então, aí eu já fui direto na alternativa D de dado. É uma das contas que teve aí na prova, acho que não é uma conta difícil, era mais a ideia de interpretar corretamente o que está sendo perguntado, né, na língua inglesa, mas eu acho que você não teve grandes dificuldades para resolver essa questão. Aí a questão 45, que vem para a química mesmo, ele fala sobre o composto de chumbo lá na Catedral de Notre Dame. Então, ele falou que a temperatura atingida foi de 800 graus Celsius e falou para a gente aqui que a fusão do chumbo é 327 e a ebulição 1750. Então, numa temperatura de 800 graus Celsius, não foi atingida a ebulição. Então, você já podia eliminar as alternativas que falam sobre a ebulição, que é a alternativa B e a alternativa C, que fala que a contaminação do chumbo estaria associada à ebulição. Ele não entrou em ebulição, né? E aí, sobrou então a alternativa A e a D. Aí, como que eu resolvi isso? Gente, ali você tem uma parte de aquecimento e uma parte de resfriamento, né? Que é quando está aquecendo, depois quando terminou o fogo vai resfriar. E olha só que interessante, isso é um conceito que a gente passa logo no primeiro ano, nono ano eu trabalho esse conceito, né, com os meus alunos. A temperatura de fusão é exatamente a mesma, né, numericamente é igual à temperatura de
solidificação. Então, só o gráfico aqui D que dava essa ideia das duas temperaturas no mesmo patamar, tá bom? Então, foi por aí que eu resolvi a questão, tá certo? Então, aqui a questão 45, eu acredito que seja a alternativa D de dado. A questão 46, que é aquela bagacinha que você segura e que o líquido entra começa a evaporar e forma as bolinhas lá do líquido, né? Então, ele fala, esse aqui é um ebulidor de Franklin, né? Então, ele fala que isso é associado à libido, a gente faz uma brincadeira, óbvio, né? Nunca pensei que isso ia cair na prova da Unicamp, né? Já fiz isso muito lá para trás, né? Quando eu tinha numa escola que eu trabalhei. E aí ele dá a pressão de vapor de dois líquidos, líquido A e o líquido B. E você vê claramente que o líquido A tem pressão de vapor maior que a do líquido B. Então ele evapora mais fácil, ele volatiliza mais fácil, ele entra em ebulição mais fácil. Então é óbvio que a gente tem que usar o líquido A. Então eu já eliminei as duas alternativas, a C e a D, que falavam sobre o líquido B. E com relação à pressão no interior do tubo, se você está aumentando a temperatura com um volume constante, a pressão também aumenta, porque pressão e temperatura são diretamente proporcionais, né? Se aumentar a temperatura, você aumenta também a pressão interna lá no sistema. Então, a alternativa correta, na minha opinião, é a alternativa B, que fala assim, aumenta, né? Fala assim, considerando essas informações, é correto afirmar que a pressão no interior do brinquedo aumenta com o seu uso, durante o uso, porque você está aquecendo, e o ebulidor com líquido A teria mais sucesso de vendas. Por quê? Porque o líquido A é mais volátil que o líquido B, tá bom? Então, questão 46, alternativa B. A questão 47 fala sobre o termômetro de Galileu. E aí ele te dá a imagem do termômetro de Galileu e te dá uma tabela com a densidade. Ele fala que a sensibilidade do termômetro de Galileu reside na sua capacidade de separar duas leituras de temperatura. Bom, você tem que tentar pegar um líquido que a densidade varie mais com o aumento ou com a diminuição da temperatura. E o líquido que sofre maior variação de densidade com a variação da temperatura é o etanol. Então você já pode eliminar de cara as duas alternativas que falavam da água. E aí, o termômetro de Galileu, ele mede a temperatura pela bolinha de vidro que estiver na posição mais baixa da parte superior. Então aqui, ó, mais abaixo entre as que se encontram na parte de cima do tubo, que é justamente onde você vai medir a grande diferença entre os que estão acima e os que estão abaixo, tá? Então aqui, na minha opinião, a alternativa D de dado, né? Então é uma questão que a interpretação do gráfico até é simples, né? A mais sensível é o etanol, porque tem maior variação de densidade. Agora, a parte que vai medir a temperatura é só você conhecendo mesmo o sistema desse termômetro de Galileu mesmo para saber, tá bom? Essa questão é uma questão chatinha, porque você tinha que ter o conhecimento do termômetro de Galileu. Tá? Basicamente é isso. A questão 48 foi a questão que eu achei mais difícil, assim, né? Porque ela envolve conceitos da física, de condutividade térmica. Então ele fala sobre a incrustação dentro de uma caldeira. Ele fala que, como a temperatura está alta, solubiliza mais, só que nas trocas de calor, nas trocas térmicas, pode ocorrer alguma incrustação. E aí ele fala o seguinte: esses depósitos ou incrustações diminuem a eficiência do equipamento e, além de aumentar o consumo de combustível, podem resultar em explosões. A tabela e a figura a seguir apresentam respectivamente informações sobre alguns tipos de incrustações em caldeiras e a relação entre a espessura da incrustação e o consumo de combustível para uma eficiência constante. Então aqui você tem a sílica como incrustação, carbonato e sulfato. A condutividade térmica da sílica é a menor. E, fisicamente falando, o inverso de condutividade térmica é a resistividade térmica. Então, se ele tem baixa condutividade, ele resiste mais ao aquecimento, ou seja, você vai precisar fornecer mais calor para o negócio da sílica, então ele vai consumir mais combustível. O que a gente pode imaginar então? Quanto menor a condutividade, maior a resistividade, maior vai ser o consumo. E você percebe claramente que a curva A, que o gráfico do negocinho A, a linha A, está sempre acima da linha B, ou seja, a linha A apresenta o maior consumo de combustível. Então você vai pensar no seguinte: se a sílica é o que tem a menor condutividade, vai ter a maior resistividade. Então, sílica é maior que carbonato, sílica é maior que sulfato. Então, A pode ser sílica e B carbonato, A pode ser sílica e B sulfato. Só que ainda o A pode ser o carbonato e o B o sulfato.
E aí, partindo dessas opções, a única alternativa que traz uma opção coerente a isso é a alternativa C de casa, onde o A é a sílica e o B é o carbonato. Porque todos os outros, né, no item A e no B, o sulfato está acima, só que o sulfato é o que tem a maior condutividade, é o que tem a menor resistividade térmica. Então não pode ser nem a A nem a B. E na alternativa D, ele está falando que o carbonato é maior que a sílica, e não é, ao contrário, é a sílica que é maior que o carbonato. Então eu fui na alternativa C, mas essa é uma questão que eu demorei para analisar, tá bom? A questão 49 eu já achei um pouco mais tranquila, né? Que é balões de Mylar ou Mylar, não sei como é que fala isso, né? Aqueles balões metalizados, você coloca hélio e ele só murcha se apresentar algum vazamento. E aí imagine que um cliente tenha comprado um desses balões e após sair da loja retorna para reclamar dizendo: não bastasse a noite fria, ou seja, a temperatura está baixa, que está lá fora, ainda tenho que voltar para trocar o balão com defeito. Então o que ele está associando? Quando ele estava no frio, a temperatura diminuiu. O volume do balão é o mesmo, a pressão interna diminuiu, então ele murchou, né? Ele aparentemente murchou. E aí o que aconteceu? O vendedor da loja, depois de conversar um pouco com o cliente, olha o detalhe, ele conversou um pouco com o cliente, ele ficou um pouco dentro da loja, sugere não trocá-lo e afirma que o balão está... Então, pensa com o tio, você saiu da loja, resfriou o balão, murchou. Quando você voltou para a loja e conversou com o vendedor, o que aconteceu com o balão? A temperatura voltou a ser o que era, o balão voltou a ficar cheio. Então o balão está como saiu da loja e o cara garante que não há vazamento e que o balão estará normal na casa do cliente, considerando que o gás irá se expandir num ambiente mais quente. Então essa alternativa B é a alternativa correta. A alternativa A está errada porque fala que as moléculas do gás irão aumentar. A alternativa C está errada porque fala que o balão é menos permeável ao ar, né? Sei lá, né? Não tem... E vai dizer que lá na casa irá se comportar como se estivesse cheio de hélio. E na letra D está errado porque vai encher novamente com hélio, aí você vai colocar mais hélio, mas ele já estava cheio, então não tem como colocar mais hélio onde já estava cheio. Então a questão 49 eu acho que é a alternativa B, né? Não vejo outra opção. Também é uma questão mais direitinha assim para fazer, né? A questão 50 é uma questão que envolve um pouco de cálculo sobre medicamento, né? Sobre dosagem de medicamento. Então ele fala que um medicamento se apresenta na forma de comprimidos de 750 mg ou suspensão oral na concentração de 100 mg por ml. A bula do remédio informa que o comprimido não pode ser partido, aberto ou mastigado e que para crianças abaixo de 12 anos a dosagem máxima é de 15 mg por quilo para cada dose. Considerando apenas essas informações, conclui-se que uma criança de 11 anos, ou seja, mais nova, menor que 12 anos, pesando 40 quilos. Então, se ele tem 40 quilos, eu fiz duas contas. Se eu tenho 15 mg por quilo como dosagem, para 40 quilos eu vou precisar de 600 mg. Um comprimido tem 750. Como eu não posso partir o comprimido, já cancelo todas as alternativas que envolvem comprimido, que no caso seria a alternativa B e a C. Aí eu vou calcular a dose, né? Se eu tenho 100 mg por ml e o cara vai precisar de 600 mg pelo peso, pela massa da criança, vai precisar de 6 ml. E aí a alternativa A é a alternativa correta, que dá 6 ml em uma única dose. Então são contas diretas, mas você precisa interpretar corretamente o exercício. Achei esse aqui tranquilo também. Agora, o que eu não achei tranquilo foi o 51 por causa do gráfico, né? Que aí envolve com geografia, né? Aí o que acontece, né? Ele fala assim: a atividade humana tem grande impacto na biosfera. Um exemplo é o que vem ocorrendo na água dos oceanos nas últimas décadas. A terceira alternativa que corretamente evidencia a influência da atividade humana no pH da água dos oceanos e como ela se acentua em função da região do planeta. Então, vamos lá. A concentração de CO2 está aumentando e o pH, obviamente, se a concentração de CO2 aumenta, CO2 é um óxido ácido, então ele vai estar mais presente na água, é óbvio que o pH tende a diminuir. Então, o gráfico está correto, né? O CO2 aumenta e o pH diminui. Agora ele está falando assim, ó, essa influência se acentua na região dos polos em razão da temperatura da água do mar. Bom, agora pensa comigo, a temperatura nos polos não é menor? Se a temperatura é menor, a solubilidade do gás é menor também.
Concorda comigo? Aliás, se a solubilidade se a temperatura é menor, a solubilidade do gás é maior, perdão. Então, se tem mais gás solúvel, quanto menor a temperatura, menor vai ser o pH, porque vai ter mais gás solúvel. E aí, o que acontece? Eu assinalei a alternativa C porque ela fala que essa influência se acentua nas regiões do polo em razão da temperatura da água do mar. Porque a temperatura está baixa, a solubilidade do gás aumenta. Então, eu vou ter mais gás dissolvido, então o pH vai estar menor ainda. Concorda comigo? Por isso que a setinha do pH aqui tem que estar né, no sentido do pH mesmo, assim, né, em direção ao pH, que olhando, lendo de frente, tá à direita, tá certo? Então a setinha tem que estar à direita, porque quando você diminui a temperatura, né, temperaturas mais baixas, você vai ter mais CO2 dissolvido na água, então o pH vai estar menor. Então por isso que eu assinalei a alternativa C de casa. Eu também demorei um pouquinho para interpretar esses gráficos aqui, tá bom? A questão 52, que falava de equilíbrio químico, para mim já foi uma questão um pouco mais tranquila. Ele mostra que a relação aqui é exotérmica, então com baixas temperaturas você desloca o equilíbrio para o lado exotérmico, para a formação dos produtos. Aí ele fala que o nanobastão é a curvinha tracejada, então ela está em temperaturas menores que o nanocubo. Como você quer deslocar o equilíbrio para o lado dos produtos e há uma reação exotérmica, você tem que trabalhar baixas temperaturas. Então, o nanocatalisador é melhor em nanobastão, tá? Aí tá dizendo aqui, ó, aí nanobastão você tem a letra A e a letra B. Na letra A ele tá falando nanobastão, pois a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio no sentido da formação dos produtos, uma vez que a reação é exotérmica. Perfeito, para mim a alternativa A está correta. Olha o erro da B. Nanobastão, pois a transformação do CO ocorreria em temperaturas mais baixas, o que também favoreceria o equilíbrio na reação no sentido dos produtos. Tá tudo certo. Agora olha só o que ele está falando no final. Uma vez que a reação é endotérmica. Então, ΔH negativo, a reação é exotérmica, tá? Por isso que então a questão 52 é a alternativa A. Na questão 53, ele fala: o sal faz a água ferver mais rápido? E aí ele está justamente falando de pontos de vista cinéticos e termodinâmicos e tal. Então, aí ele fala assim: essa é uma pergunta frequente na internet, mas não tente responder com os argumentos lá apresentados. Seria muito difícil responder a pergunta tal como está formulada, pois isso exigiria o conhecimento de vários parâmetros termodinâmicos e cinéticos no aquecimento desses líquidos. Do ponto de vista termodinâmico, entre tais parâmetros, caberia analisar os valores do calor específico e a temperatura de ebulição da solução em comparação com a da água pura. Propriedade coligativa. Adicionou um soluto não volátil, a temperatura de ebulição aumenta. E aí o que acontece? Quanto menor for o calor específico, mais rápido eu vou atingir a temperatura. Concorda comigo? Porque, vamos dizer assim, se eu forneço o mesmo tanto de calor, se o calor específico é baixo, eu vario 1 grau mais rapidamente, tá certo? Então tem que ter baixo calor específico e o ponto de ebulição da solução, quando a gente adiciona um soluto não volátil, sempre aumenta. E aí isso tá bem explicadinho aqui, ó. Ele fala assim: considerando-se massas iguais, água pura e solução, se apenas forem analisados os parâmetros calor específico e temperatura de ebulição da solução fossem levados em consideração, a solução ferveria mais rapidamente se o seu calor específico fosse. Então, para ter maior variação de temperatura, para ferver mais rapidamente, o calor específico tem que ser menor que o da água pura, observando-se, no entanto, que a temperatura de ebulição da solução é maior. Então, a alternativa C está descrevendo exatamente o que, na minha opinião, está correto para essa questão. Tá bom? Então, questão 53, a alternativa C também não é uma questão que eu sofri, que eu pensei muito para resolver, né? Eu já saquei logo aí na propriedade coligativa e no calor específico foi mais tranquilo. Questão 54. Aqui ele fala do implante dentário, então aqui você tem que saber calcular o volume do cubo e de uma esfera, né? Você tem que saber calcular o volume do cubo e da esfera. Do cubo é aresta vezes aresta, lado vezes lado vezes lado, e da esfera é 4πr, né? 4πr. E aí o que acontece? Você vai perceber que o volume do cubo ele é muito maior. Se a massa é a mesma, o volume do cubo é maior, a densidade é menor. Então a densidade do cubo vai ser menor, porque ele está justamente comparando densidade e
possibilidade de sofrer oxidação. Só que olha só, o potencial de redução do metal A, do metal A é bem menor. Se o potencial de redução é menor, é sinal que ele tem maior tendência à oxidação. Então, para mim, a alternativa correta é a letra A. Vai ter menor densidade, o metal A, que foi o escolhido aqui para fazer esse implante dentário, só que ele é menos resistente à corrosão, tá bom? Então, ter menor densidade e menos resistência à corrosão, tá certo? Essa foi a questão aí que eu resolvi, essa foi a alternativa que eu assinalei aqui na questão 54. E a questão 55 fala sobre Chernobyl. E justamente assim, a parte química é analisar a meia-vida, e se até hoje é um problema, é porque a meia-vida é longa, tá bom? Então, na alternativa A, ele está falando que a meia-vida é curta, e na alternativa D também. Então, já eliminei a A e a D do ponto de vista químico. Aí, pensando no ponto de vista histórico, na letra C está falando que o acidente de Chernobyl é um marco do fortalecimento da União Soviética. Não é, né, gente? Aí eu fui na B, que é um marco no desmantelamento da União Soviética, tá certo? E aí, então, essa questão interdisciplinar Química e História, eu acho que é a alternativa B de bola, questão 55. Então, vamos lá. Questão 9 eu pus D, questão 40, lembrando que eu estou na prova Q. Questão 45D, questão 46B, 47 eu coloquei D, 48 eu coloquei C, 49B, 50 eu coloquei A, 51C, 52 eu coloquei A, 53C, 54A e 55B. E eu espero que esses comentários tenham ajudado aí você. E lógico, de novo, né, a prova nunca é fácil, uma prova vestibular, tem muita tensão e tal, mas essa prova não fugiu do padrão da Unicamp de análise de gráfico e tabela, que eu falei bem no comecinho do vídeo. Então eu acho que se você se preparou com provas antigas da Unicamp, muito provavelmente você teve maior chance de ter sucesso, beleza? Bom, galera, se você assistiu o vídeo até aqui, eu peço que você se inscreva no canal se não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Se tem alguma dúvida, comentário, observação, só deixar aqui nos comentários ou mandar um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e tentar, na medida do possível, responder aos e-mails que vocês me enviam, tá certo? Por aqui eu me despeço agradecendo mais uma vez a sua atenção e digo beijo, tchau!